Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Chayana Filha dele, sempre trazendo para você a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, para abençoar a sua vida, para ampliar o seu conhecimento, para que você também seja esse instrumento que vai abençoar a vida de outras pessoas, com certeza, compartilhando os nossos conteúdos. Eu quero também compartilhar com vocês hoje um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19. Eu vou começar a ler a partir do versículo 16 e depois, como de costume, vamos fazer uma análise do texto. Se você quer acompanhar, vai lá no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, está escrito o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe a palavra do Senhor em nossos corações e que o seu Espírito nos dê entendimento. Essa passagem, onde é bem conhecida, e um jovem chega até Jesus, e a primeira coisa que esse jovem pergunta para Jesus é o que ele deveria fazer de bom para alcançar o reino dos céus. Primeira coisa que a gente pode chamar a atenção nessa fala do jovem é que a salvação do ser humano em Cristo Jesus, ela se dá mediante a fé em Cristo Jesus, ou seja, não existe nada que o ser humano possa fazer no sentido do seu próprio esforço para conseguir ser salvo. A salvação do ser humano, ela vem pela graça. É pela graça de Deus e de graça, ou seja, não se paga a salvação, você não aplica nenhum esforço no sentido de realizar obras que vão te dar o direito de ser salvo, ou que vão te dar o mérito de ser salvo. Então, primeiro ponto que a gente pode analisar do texto: a salvação do ser humano, da alma do ser humano, ela vem mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Não apenas você acreditar que existe um Deus, acreditar que é verdade, que existe um Jesus, isso não é suficiente. É você crer com o seu coração, é você compreender de fato e você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias que o Senhor prometeu, que veio ao mundo e morreu crucificado, pagando, ele sim, pagando o pecado de toda a humanidade. E que, como prometido, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas, não apenas aos seus discípulos. E ele ensinou, e ele comeu com eles depois de ressuscitado ou ressurreto. E depois de 40 dias ele ascende aos céus. Ele volta aos céus e ele se senta com Deus à direita do Pai no seu trono, aguardando o momento de retornar, aí sim, para levar a sua igreja, a sua noiva, como nós chamamos,
e também para julgar o mundo, porque Deus deu a ele a autoridade de julgar o mundo. Então, quando você crê nessa verdade, porque é a verdade, e você o aceita como seu Senhor, o Salvador da sua vida, quando você confessa com seus lábios e você não se envergonha disso, você confessa diante dos homens, diante das pessoas, não aquela pessoa que confessa Jesus escondido. Essa está tendo vergonha dele e ele, por sua vez, terá vergonha dela. Mas quando você crê no Senhor Jesus e você confessa com a sua boca e confessa na frente dos homens sem ter vergonha, sem se esconder, então você recebe a salvação. Veja que não foi o esforço por mérito que você fez. Não é um mérito, não são as obras. Tem gente que confunde, se eu fizer coisa boa eu vou para o céu, se eu fizer coisa ruim eu vou para o inferno. Se você entende que você fizer coisas boas já te leva para o céu, você está acreditando exatamente nessa teoria da meritocracia espiritual. Você mereceu ir para o céu. E ninguém merece. Ninguém merece. O que o ser humano merece é ir para o inferno. O que o ser humano merece é ser condenado. Por isso Deus enviou seu Filho. Ele era o único capaz de se entregar como sacrifício perfeito, sem defeito, sem mácula, porque nunca pecou, para cobrir a nossa multidão de pecados. Então é bom que deixe claro, a salvação do homem não é um mérito. A salvação do homem é pela graça de Deus. E aquele que não crê em Jesus, aquele que acha que Deus, Jesus, é tudo uma lenda, uma invenção do homem, faz parte da cultura, não existe, essa pessoa não tem como ser salva. Porque a salvação ela vem mediante a fé em Jesus Cristo. Então o primeiro ponto é esse que a gente destaca. Mas aí o texto continua e Jesus vai falar: só existe um que é bom, que é Deus. E aí Jesus vai falar: porém, entretanto, se você quer entrar na vida, ou seja, na vida eterna, guarde os mandamentos. Aqui Jesus já responde à pergunta desse jovem. O jovem já poderia se dar por satisfeito e ir embora. Mas a gente vai ver aqui uma chavinha extra que o texto nos traz. E eu confesso, depois de ler esse texto por muitas vezes, é a primeira vez que eu observo o que eu vou dizer já já. Porque é o que eu sempre falo. Você pode ler o mesmo texto bíblico várias vezes, mas cada vez que você ler, você vai se deparar com algo novo que você não percebeu da última vez. A palavra de Deus, ela tem também essa capacidade de nos surpreender mesmo se mantendo a mesma. Então Jesus aqui ele já vai responder ao jovem o que de fato ele perguntou. Jesus vai falar: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o jovem vai perguntar: quais mandamentos? Existem alguns. Quais? E Jesus, com toda a paciência, vai dizer: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus traz esses 5 mandamentos. Mas o que a gente pode entender? Aquele que cumpre 5, cumpre 6. Aquele que cumpre 5, cumpre 10. Aquele que cumpre 5, cumpre todos. Então Jesus ele vai colocando essa sequência. Você vê que não está aqui exaustivo como Deus entregou a Moisés, mas a gente precisa raciocinar. A pessoa que não mata, que não dá um falso testemunho, honra pai e mãe, a pessoa que ama ao próximo como a si mesmo, certamente essa pessoa guarda toda a palavra de Deus. Então, Jesus ele nos dá aqui
a oportunidade de raciocinar. Tem gente que quer que a Bíblia esteja toda mastigada, né? Mas Deus nos deu a capacidade de raciocínio. Gente, quem guarda 5 mandamentos, quem guarda esses mandamentos, certamente observa a palavra de Deus e vai guardar o restante também. E aí o jovem, ele vai aqui replicar no versículo 20 a Jesus. Ele vai falar, tudo isso tenho observado. Gente, é nesse versículo 20 que tem aqui um gancho bem especial que vai nos trazer aqui uma outra observação muito importante para todos nós. Então, no versículo 20 está escrito assim, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, ou seja, tudo isso que o Senhor está me dizendo, eu já tenho feito. Que falta ainda? Veja o que aquele jovem vai falar. Todos esses mandamentos eu já tenho feito. Mas o que me falta ainda? Vamos lá, o que o jovem, quando se aproximou de Jesus, o que ele perguntou? O que ele precisava fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus vai falar duas coisas. Bom, só existe um, que a gente sabe que é Deus. E Jesus vai falar, porém, guarda os mandamentos. O jovem já podia se dar por satisfeito. Obrigada, mestre. Então, para eu alcançar a vida eterna, preciso guardar os mandamentos. Eu já faço isso, glória a Deus. Ele já podia virar as costas e ir embora. Mas aquele jovem permanece na presença de Jesus e ele vai replicar. Mas, Senhor, eu já tenho feito tudo isso, o que me falta? Veja que essa falta dele não é dos mandamentos que ele já cumpria. É um vazio que ele tem e que mesmo cumprindo os ordenamentos de Deus, ainda não tinha sido preenchido. Você consegue observar? Quando ele vai até Jesus perguntando sobre a vida eterna, não era apenas sobre a vida eterna que ele queria saber. Afinal de contas, vamos raciocinar novamente. Uma pessoa que guarda a palavra de Deus, e em outras versões ele vai falar que em outro texto também se referindo ao jovem rico, ele vai falar também que desde mais moço ele guardava a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Ele era jovem, então obviamente desde mais moço ele já guardava, ele já cumpria o mandamento de Deus. Então veja, você acha realmente que uma pessoa que desde mais novinho, que já guardava e já observava os mandamentos de Deus, ele de fato já não tinha uma mínima compreensão, uma mínima compreensão de que ele estava no caminho certo, ele estava obedecendo a palavra do Senhor? É claro que ele tinha essa compreensão. Por isso, ele continuou cumprindo. Então, aqui a gente precisa ver o seguinte, aquele jovem, ele já cumpria esses mandamentos que Jesus falou. Por cumprir os mandamentos ao longo ali da sua breve vida, porque ele era jovem, ele já tinha um mínimo conhecimento, entendimento. Ele estava no caminho certo, então ele continuou ali. Mas veja que ele permanece ali na presença de Jesus, mesmo depois do Senhor responder. Afinal de contas, a pergunta que ele fez. Ele fez uma pergunta e Jesus respondeu. Quando você faz uma pergunta e alguém te responde, você não se dá por satisfeito? Não, se você não conseguiu aquilo que de fato você foi em busca. Então a gente compreende que ele não foi em busca, de fato, de saber sobre a vida eterna. Ele foi em busca de preencher um vazio que ele tinha. Ele externa isso a Jesus. Senhor, eu já tenho cumprido esses mandamentos. O que me falta ainda? É como se ele estivesse falando, Senhor, o que falta ainda para preencher esse vazio que eu tenho? Eu já tenho cumprido esses mandamentos. Eu já tenho observado esses mandamentos que o Senhor está me dizendo. Mas o que ainda falta? Ainda falta alguma coisa. E aqui, antes da gente prosseguir para o final do texto, é bom a gente deixar claro também uma outra observação. Os mandamentos de Deus, as leis que o Senhor deu,
sabemos que no Antigo Testamento muitas caíram em desuso. E nós não vamos nos aprofundar agora do que vale, do que não vale mais, do que era feito, o que mudou, porque esse é um assunto que precisa ser abordado com muito detalhe, muita profundidade, para não dar brecha para maledicência e para maledicentes chegarem a afirmarem: então agora eu não preciso mais fazer isso, porque a lei de Deus caducou e caiu em desuso, então tudo que estava no Antigo Testamento já não preciso fazer. Então nós não vamos nos aprofundar nesse assunto agora, porque teria que ser um tema abordando apenas esse assunto específico das leis. O que mudou, o que não mudou, o que valia, o que não vale mais, o que valia e ainda vale. Então nós não vamos nos aprofundar nisso. Mas, por alto, é necessário dizer que quando você, entre muitas aspas, apenas cumpre os mandamentos de Deus, por ser algo que você aprendeu que é o certo, você cai ali no cumprimento de um protocolo religioso. Você faz porque você foi ensinado que é o certo. Você faz porque você compreende que é o certo. Mas quando você se dá apenas a esse cumprimento de leis, sem um relacionamento com Jesus, você de fato está cumprindo um protocolo religioso. Aquilo que Jesus nos chama não é para viver uma religião onde você cumpre protocolos. Jesus ele nos chama para um relacionamento com ele. Tanto que se a gente continuar aqui o texto, versículo 21, aí Jesus ele vai entregar, enfim, a resposta que aquele jovem foi buscar. Não a alcançar a vida eterna, mas o que faltava para preencher aquele vazio que ele tinha. Aí Jesus vai responder no versículo 21, se queres ser perfeito, guarda essa fala, se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Veja que primeiro, lá no início da conversa, o jovem pergunta o que fazer para alcançar a vida eterna. Aqui, Jesus, depois de responder a primeira pergunta, cumprir, observar aqueles mandamentos, guardar aqueles mandamentos, agora Jesus ele vai chegar num ponto muito mais profundo. Se você quer ser perfeito. Se você quer ser perfeito. Aquilo que nós falamos ainda há pouco faz todo sentido com essa fala de Jesus. Cumprir os mandamentos de Deus é algo bom para a nossa vida. É algo bom para a sociedade que nós estamos inseridos. É algo bom até mesmo para os nossos descendentes que ainda virão. Cumprir os mandamentos de Deus é algo bom. Mas aqui Jesus, ele está elevando aquele jovem a outro nível. Ele está oferecendo àquele jovem um nível aonde ele sai do bom e ele vai para o perfeito. Ele está falando, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, porque Jesus sabia que aquele jovem era rico. Vende tudo que você tem. Dá para os pobres. Depois que você fizer isso, depois, Jesus fala, você terá um tesouro nos céus. Vem e me segue. Até agora, veja que Jesus não estava falando dele mesmo. Jesus não estava falando de relacionamento íntimo com ele. Jesus não estava falando da pessoa dele tendo ali uma comunhão direta com o jovem. Tudo que Jesus tinha falado até agora de maneira muito perspicaz, porque Jesus ele foi conduzindo aquele jovem para o caminho que de fato ele precisava chegar. Porque Jesus nunca atraiu ninguém para cumprir mandamentos apenas. Uma vida religiosa vazia. Nunca, nunca.
Jesus sempre atraiu as pessoas para se relacionar com ele. Com esse jovem ele não faria diferente. Mas Jesus ele tem uma isca diferente para cada peixe. E aquele jovem Jesus foi atraindo da maneira que era necessário. Primeiro o jovem pergunta: mestre, o que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus fala: bom só existe um, mas vai e guarda os mandamentos de Deus para você alcançar a vida, para você entrar na vida. Aí o jovem replica: eu já tenho feito isso, o que me falta? Eu já cumpri a palavra de Deus, eu estou seguindo os mandamentos, mas ainda falta alguma coisa, mestre. O que me falta? Olha o vazio de Deus aí, gritando dentro dele. Aí Jesus, você percebe que já está atraindo ele para um outro segmento. Isso me lembra agora da samaritana. Jesus ele já não chega metendo ali o evangelho nela, as boas novas. Jesus ele já vai chegando ali: me dá um copo de água. E aí Jesus ele vai indo. E aí ele vai falando da água. Daqui a pouco ele está falando da água que jorra para a vida eterna. E quando ela pensa que não, ele mesmo se afirma ali como Messias. Então, para cada tipo de peixe, Deus tem uma isca específica. E aí Jesus ele foi levando aquele jovem para o lado da conversa que ele queria, que não é a religião, não é o cumprimento do mandamento de Deus por si só, sozinho, suficiente. Ele vai atraindo já para uma conversa de relacionamento comigo. Eu tô aqui. Aí Jesus vai falar: olha, então, como o jovem perguntou o que me falta, Jesus fala: se você quer ser perfeito, veja como Jesus ele dá uma guinada no curso daquela conversa. Se você quer ser perfeito, vende o que você tem, entrega para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. Jesus ali está falando dos seus bens, mas no céu ele está falando de um tesouro, algo que superaria e muito os bens que ele tinha aqui na terra. Aí depois você vem e me segue. Veja que se Jesus dissesse: vende o que você tem e dá aos pobres, virasse as costas e fosse embora, nós cairíamos naquele problema que nós falamos no início do vídeo. A obra por si só salvando o ser humano. O jovem poderia pensar: então se eu quero ser perfeito, é só eu vender o que é meu e eu entregar aos pobres, então eu me tornarei perfeito pelo que eu fiz. Veja como é perigoso o ser humano se colocar como o agente principal da sua salvação. Nós temos participação na nossa salvação. A nossa participação se dá crendo que Jesus é o Filho de Deus e morreu para nos salvar, e ressuscitou, e tornará para buscar a sua igreja e para julgar o mundo. A nossa participação se dá uma vez que eu creio em Jesus e o aceito como meu Senhor e Salvador. Agora, sendo eu, duas coisas importantes, duas das muitas coisas importantes que acontecem depois que eu aceito a Jesus. Obviamente que a primeira é ser salvo, mas duas das coisas importantes quando eu aceito a Jesus: eu sou adotado por Deus. Aí o Senhor passa a ser meu pai, eu passo a ser filho de Deus. E segundo, eu recebo o Espírito Santo de Deus. Então, a partir disso, eu vou sendo tratada, eu vou sendo tratado. E aí as minhas obras, o que são obras? Que os crentes vivem falando de obra. Os meus feitos, as minhas atitudes, as minhas ações, as coisas que eu faço. Então as minhas atitudes, as minhas obras, passam a cada vez mais serem aperfeiçoadas, parecidas com Jesus e entrando ali naquilo que Deus deseja para a minha vida. Essa é a nossa participação na nossa salvação. Então veja que se Jesus tivesse falado: vende as suas coisas que você será perfeito, aquele jovem e todos os que poderiam ouvir, eles cairiam
nessa questão que muitas pessoas creem até hoje. Se eu fizer algo de bom, eu serei salvo. Por quê? Porque eu fiz algo de bom. Porque eu dei quentinha para um morador de rua. Porque eu abriguei uma criança. Porque eu ajudei um animal. Eu ajudei um idoso. Eu fiz essas coisas boas. Então eu mereci, eu alcancei a minha salvação. E se assim fosse, não precisaria de Messias, não precisaria de Cristo, não precisaria de Cordeiro, não precisaria de cruz, não precisaria de sacrifício. Se cada um fazendo coisa boa poderia salvar a si mesmo, não precisaria de Jesus. Então isso quebra totalmente o fato de que Jesus veio para nos salvar, porque sem ele ninguém poderia se salvar. Então, de uma vez por todas, corte do seu entendimento que a salvação vem pelo mérito. Se eu faço coisa boa, eu vou para o céu. Ah, então quer dizer que se eu fizer coisa ruim eu vou para o céu? Depende. Por que depende? Porque mesmo depois que a gente aceita Jesus, infelizmente a gente continua fazendo coisa ruim. Só que o pecado que você comete, porventura vier a cometer, depois de você aceitar a Jesus como seu Salvador, é um pecado que você se arrepende, se você se envergonha, você confessa a Deus, você busca não repetir, você busca mudar o seu comportamento. E quanto mais intimidade você for tendo com Jesus, mais o Espírito Santo vai te munindo, te capacitando de você ter algo chamado domínio próprio. É um dos frutos do Espírito Santo, domínio próprio. Então aquela pessoa que era muito adúltera, aquela pessoa que traía demais o marido, a esposa, quando ela aceita Jesus e ela recebe o Espírito Santo, ela recebe o domínio próprio. Então agora ela não vai ficar traindo. E se porventura, por algum motivo, ela cair nesse pecado e ela trair, ela vai se arrepender. Ela vai sentir o coração queimando de vergonha, de culpa. Mas não é aquele remorso, aquela culpa de Judas, que ele ficou com aquele remorso, foi lá e se suicidou, mas ele não se arrependeu. Ele não pediu perdão, ele não tentou mudar a conduta dele. Ele sentiu remorso, foi lá, se enforcou e se matou. Não é esse o arrependimento. De remorso, uma culpa vazia. É o arrependimento de que eu não deveria ter feito isso. Eu entristeci o meu Deus. Eu entristeci o Espírito Santo. Eu não deveria ter feito isso. E você se arrepende, você confessa a Deus, Deus te perdoa e você se afasta daquele pecado. E se a pessoa que você adulterou é seu vizinho, se possível, você vai até se mudar de casa. E se é do seu trabalho, se possível, você se muda de setor, ou se não for possível, você se muda até de trabalho. Você faz tudo para você poder evitar cair ali de novo. Veja que é diferente. Ao mesmo tempo que a pessoa, quando ela é condenada ao inferno, a pessoa, quando ela não tem salvação, não foi apenas, a gente precisa deixar isso claro, porque a pessoa fez coisas erradas, porque todo ser humano faz coisa errada. Acabei de dar um exemplo. Até aquele que se converteu a Jesus pode fazer coisa errada. A diferença principal aí, primordial, é crer no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você já cobre uma multidão de pecados no sentido de, se você cair no pecado, depois de você ter se convertido, você vai se arrepender, você vai confessar, tem que ter confissão, sem confissão não tem perdão de Deus. Não tem perdão de Deus sem confissão. Você vai confessar ao Senhor. Deus vai ver que você se arrependeu mesmo. Ele vai te perdoar. E você vai ter na sua conduta o seu domínio próprio
Você vai ter na sua conduta o discernimento de você se afastar daquilo que você já percebeu que para você é um ponto fraco. E você vai se afastar. E o Espírito Santo vai te ajudar. E você vai ter um relacionamento, você vai ter uma comunhão com Jesus. Isso vai mudando você. A tua maneira de pensar, de falar, de se vestir, de agir, de se comportar, isso vai mudando você. E automaticamente, se você vai mudando, suas atitudes vão mudando. Se você matava, você não vai matar. Se você roubava, não vai roubar. Se traficava, não vai traficar. Ai, mas eu me converti, eu acabei caindo na tentação, acabei pecando. Acabei de falar, isso acontece. Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos estar suscetíveis ao pecado. Mas agora nós temos em nós o Espírito Santo. Agora nós temos uma voz que vai falar, sempre que nós estivermos nos desviando, o caminho certo é esse, volta para o caminho. E se mesmo assim, pela natureza da nossa carne, nós cairmos e nós pecarmos, nós temos já em nós o entendimento da palavra de Deus. Através do Espírito Santo, nós vamos nos arrepender, nós vamos confessar a Deus, Deus vai nos perdoar, vamos nos afastar daquilo, o Senhor vai nos aperfeiçoando e nós vamos a cada dia mais sendo aperfeiçoados e santificados por Deus. Essa é a diferença do pecado daquele que se converteu a Cristo. O pecado daquele que não se converteu a Cristo, eu roubo, eu minto, eu peco, eu adultero, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o mesmo e se bobear eu faço de novo. Essa é a diferença. Não tem o temor a Deus. Faz, sabe que está errado, não está nem aí. Não se envergonha, não se arrepende, não sente culpa, não sente constrangimento, se sente orgulhoso, fiz e faço de novo. Essa é a principal diferença que a gente pode ver. Então, Jesus ele não atraiu aquele jovem para mostrar uma religiosidade vazia. Olha, cumpra os mandamentos. Olha, vendo que você tem Deus pobres, para que aquele jovem não viesse a pensar, então está nas minhas mãos, o que eu fizer vai ser suficiente. Jesus, no final, ele vai falar o que é mais importante do que apenas cumprir os mandamentos, senão você vira apenas um religioso cumprindo um protocolo religioso. Jesus vai falar o mais importante, não apenas de vender e dar para os pobres, porque senão você vai se tornar, como algumas religiões pregam, você mesmo conquista a sua salvação. Você vendeu, ajudou os pobres, você mesmo conquista. Jesus, no final, ele vai mostrar o que é mais importante. Vem e me segue. Isso é mais importante do que cumprir os mandamentos? É. Isso é mais importante do que ajudar os pobres? É. Porque nós acabamos de entender, nós acabamos de falar que se você apenas cumpre os mandamentos, você cumpre um protocolo religioso. Se você apenas ajuda os pobres, você está ali agindo como se você, com o seu comportamento, fosse se salvar. Então, o mais importante é o que Jesus fala no final. Vem e me segue. Seguindo Jesus, a gente aprende com Ele. Seguindo Jesus, a gente tem comunhão com Ele. Seguindo Jesus, Ele vai nos tratando. Ele vai nos capacitando. Seguindo Jesus, Ele vai nos levando a outro nível. Seguindo Jesus, aí sim tem sentido cumprir os mandamentos. Não vai ser apenas uma religião vazia. Seguindo Jesus, aí sim tem sentido ajudar os pobres. Não vai ser apenas uma atitude de meritocracia. Seguir Jesus é o principal. E ele, nesse texto, deixou o principal para o final. Mas, para finalizar, o jovem ouvindo aquilo, ele vai sair da presença de Jesus. Triste, porque ele tinha muitas propriedades. Ele era muito rico. E aqui a gente fecha essa explanação. Eu não sei a você, mas a mim esse momento aqui de análise do texto abençoou muito
a minha vida, mas eu creio que vai abençoar a vida de quem está ouvindo também. Aqui nós pegamos esse gancho final do que você realmente quer para a sua vida. Porque lá no começo, o jovem se aproxima de Jesus. Ele, de maneira deliberada, ele, com iniciativa, por livre e espontânea vontade, ele vai até Jesus, perguntando: o que eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: guarde os mandamentos. E o jovem replica: já faço isso, o que está faltando? Você só fala o que está faltando quando você sente que tem algo faltando. E Jesus fala: se você quer ser perfeito, é isso que você está falando? Vende o que você tem e dá para os pobres. Me segue. Aí o jovem, que tomou a iniciativa de chegar até Jesus, ele agora vai tomar a iniciativa de se afastar de Jesus. E ele vai voltar triste, mesmo depois de ter recebido a resposta da sua pergunta. Ele vai voltar triste. Porque de tudo de bom que Jesus falou até agora, aquele jovem vai deixar que entre no coração dele uma palavra: vende o que você tem e dê aos pobres. Quanta coisa boa Jesus falou. Bom é só Deus, bom é só um, que é Deus. Isso é muito bom de ouvir, que Deus é bom. Guarde os mandamentos, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Isso é muito bom de ouvir. Você quer ser perfeito? Isso é muito bom de ouvir. Eu tenho a oportunidade de ser perfeito. Mas de tudo que Jesus falou, de bom, a única coisa que aquele jovem conseguiu que entrasse no coração dele foi a parte do vende e dê aos pobres. E aí ele pensou: eu tenho muitas propriedades. Eu tenho muita coisa. E aí ele foi embora triste. Veja que aquilo que nós de fato estamos precisando nem sempre é aquilo que a gente vai em busca. E talvez por isso seja o principal motivo da gente não receber. Às vezes você vai em busca de algo acreditando que é aquilo que você está precisando. E aí você descobre que você foi em busca de algo errado. Você está precisando de algo mais profundo, de algo mais intenso. Aquele jovem foi em busca de ações que ele mesmo pudesse fazer. Veja que ele foi lá buscando autonomia. Ele foi lá buscando a independência. O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E no final Jesus fala o quê? Me segue. No começo o jovem vai buscando autonomia. O que eu posso fazer? E no final de toda a conversa Jesus fala: me segue. Quem segue é quem? É quem está atrás. O jovem foi à frente buscando autonomia. Ele foi à frente buscando independência. O que eu posso fazer? Aí Jesus fala: passa aqui para trás, me segue. Passa para trás e me segue. Tudo o que é concernente à salvação, tudo que é concernente a alcançar o reino dos céus, só poderá ser feito quando o ser humano estiver na posição de trás. Me segue. Aquela tomada à frente, ela já tem dono. Aquele que vai à frente já é alguém específico. Então, essa conversa entre o jovem e Jesus e esse desfecho triste, porque poderia ter um desfecho diferente, tem muito a nos ensinar. Nós fizemos aqui pausadamente a observação de vários versículos. A gente vê no final que aquele jovem ele queria o alvo, que era a vida eterna. Ele queria o alvo, ele não tinha percebido ainda que ele precisava do essencial, que era a presença de Jesus, porque ele vai falar: o que me falta ainda?
Ele queria o alvo, a vida eterna, mas ele não percebia que o que ele precisava mesmo era a presença de Jesus. Mas ele não vai conseguir aquilo ali naquele momento porque ele não quis passar pelo caminho que leva ao alvo, que é a abdicação, abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Ele não quis. Ele não quis. Ele tinha em mãos a oportunidade. Jesus falou, se você quer ser perfeito, a gente precisa compreender de uma vez por todas que para nós recebermos o que é excelente, nós temos que abrir mão do que é bom. O ser humano, ele tem uma limitação estranha no pensamento, porque se você for parar para analisar, você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ah, mas o pecado entrou no mundo, mas Deus continuou criando seres humanos. Nós fomos feitos originalmente à imagem e semelhança de Deus e o Senhor nos dotou de capacidade de raciocínio. Mas a gente usa tão pouco dessa capacidade de raciocínio. Eu acredito que nem 1% da nossa capacidade de raciocínio a gente usa. Então veja que o ser humano ele tem uma mania esquisita de se agarrar naquilo que ele entende ser bom, como se fosse uma tábua de salvação no meio da água. E aí ele vê boiando ali o excelente passando pelo lado direito. Daqui a pouco ele vê o excelente boiando pelo lado esquerdo, indo embora. E ele agarrado ali no que é bom. E outro excelente indo embora e ele agarrado no que é bom. Para nós recebermos o que é excelente, top dos tops, para a gente receber o que é de melhor, para a gente receber aquilo que é absoluto, extraordinário, nós precisamos abrir mão do que é bom. Jesus deu a oportunidade daquele jovem ser alçado à perfeição. Mas ele quis continuar agarrado no que era bom. Então, gente, eu gostaria que você assistisse esse vídeo novamente. E, se possível, vai pausando e vai anotando aquilo que mais entrar no seu coração. Porque eu creio que a palavra de Deus, antes de fazer a mudança no ouvinte, ela faz a mudança no pregador. Com toda certeza, muitas vezes, em todas as vezes, eu posso dizer sem exagero, quando eu estou ali passando a palavra de Deus adiante, antes que o ouvinte seja abençoado, eu já fui abençoada. E eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou conosco nesse vídeo. Compartilha. Não tenha vergonha de compartilhar a palavra de Deus. Às vezes você compartilha uma piada suja, imoral, um vídeo bobo, algo agressivo, você compartilha. Não tenha vergonha de compartilhar a palavra de Deus. Jesus falou, quem não tiver vergonha dele, ele não vai se envergonhar daquela pessoa também. Quem confessá-lo diante dos homens, ele vai confessá-lo diante de Deus e dos anjos de Deus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de passar a palavra de Deus adiante. Compartilhe esse vídeo. Com plena convicção, eu te afirmo que Deus falou conosco nesse vídeo, como o Senhor Graças tem falado conosco. Então, eu gostaria de dizer a você, muito mais importante, aquilo que vem antes de cumprir a palavra de Deus, até porque a gente só consegue começar a cumprir a palavra de Deus quando a gente tem um relacionamento com Jesus. Ele vai nos mudando através do Espírito Santo. Então, antes de buscar os mandamentos, para que você não se torne um religioso vazio, que só cumpre um protocolo, antes de você buscar fazer coisas boas, porque nada de bom o ser humano faz se não vier de Deus, busque primeiro o que Jesus
colocou por último nessa conversa. Siga-o. Jesus deixou o mais importante para o final. Deixou o mais importante para o final, como aquele bom vinho. Lá, o primeiro milagre que ele fez. O mestre de cerimônias vai falar, tu, porém, vai falar para o noivo, que foi abençoado por ter Jesus na sua festa. Tu, porém, deixaste o melhor vinho para o final. Jesus deixou o melhor para aquela conversa com o jovem no final. Segue-me, vem e segue-me. Então, comece pelo final. Primeiro, siga Jesus. Aí sim você vai conseguir observar e cumprir os mandamentos de Deus. Aí sim você vai conseguir ter atitudes boas. Busque, em primeiro lugar, o que Jesus deixou sabiamente no final da conversa, porque ele foi levando e conduzindo aquele jovem para onde ele tinha que ir. Mas, como eu sempre digo, Deus não nos obriga a nada. Deus quer que você tenha um relacionamento com ele de livre e espontânea vontade por amor, e não por obrigação, por medo. Aquele jovem quis ir embora, levando seus bens materiais. Ele quis permanecer com aquilo que era bom, e ele perdeu o que era perfeito e o que era excelente. E hoje eu te deixo aqui uma pergunta. Você vai continuar agarrado naquilo que você considera bom, ou você vai abrir mão e você vai receber de Jesus aquilo que é perfeito e aquilo que é excelente? Literalmente está em tuas mãos decidir isso. Então, que Deus abençoe a sua vida, e eu deixo aqui, eu não posso deixar de deixar o apelo da salvação. Se você ainda não aceitou a Jesus, depois desse vídeo, aproveite, aceite a Jesus, diga a Ele que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. E se você se afastou de Deus, se afastou da igreja, se afastou da palavra, mas você entendeu que você está perdendo aquilo que é excelente, talvez porque você acha que você encontrou o que é bom, você está perdendo aquilo que é perfeito. Volte agora, peça perdão a Deus, que Ele vai te reintroduzir à família dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.